Você já percebeu que as coisas ultimamente estão rápido demais? As pessoas, a internet, o trabalho, as cobranças, mas mesmo assim você se sente cansado, perdido, atrasado. Talvez o problema não seja a falta de tempo, mas sim o excesso de velocidade. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente corre o dia inteiro atrás de todas essas urgências, todas essas prioridades, mas muitas vezes a gente chega no final da noite e nem sabe para onde correu, nem sabe o que fez, nem lembra qual foi todas as prioridades. Pois é, infelizmente é a realidade de muitas pessoas no nosso dia a dia. As pessoas têm o senso de urgência, têm o senso de imediatismo. Parece que tudo é para ontem, tudo é prioridade, tudo tem que ser feito agora, na hora. E infelizmente esse é um problema que está cada vez mais afetando o pessoal de todas as idades, principalmente as gerações mais novas, que não tem aquela paciência, que não sabe esperar e acha que as coisas têm que ser tudo para ontem. E infelizmente eu e você sabemos que essa não é a realidade. Todas as coisas que a gente tem que fazer, claro que tem algumas coisas que realmente são urgência, que precisa fazer de maneira imediata, só que a gente sabe que a maioria das coisas hoje em dia que tem aquela sensação de imediatismo não é algo urgente, é só algo que a gente quer fazer para poder simplesmente fazer mais rápido, mas não precisa daquela demanda, daquela urgência. E infelizmente hoje a gente consegue ver isso em todo o nosso cenário atual. Se a gente olhar o nosso ambiente ao nosso redor, se você olhar o mundo lá fora, você vai entender do que eu estou falando. Todas as pessoas parecem que estão com urgência para alguma coisa. Eu vou dar um exemplo do trânsito, que é onde eu vejo isso diariamente, essa questão de urgência. Quantos e quantos quase acidentes eu já presenciei das pessoas querer cortar para ganhar um tempo, e as pessoas não têm empatia de deixar alguém que está numa lateral querendo entrar na via principal, das pessoas furar o sinal amarelo, coloca a própria vida em risco por 5 minutos. Então, será que realmente vale a pena a gente ter essa urgência, ter esse senso de imediatismo? Será que realmente a gente não precisa parar, colocar a bola no chão e realmente ver todas as atitudes, todas as ações que a gente está fazendo? Será que todas elas são urgentes? Se vocês perguntarem para mim, Matheus, qual que tu acha que é o grande problema das pessoas estarem extremamente ansiosas? E isso, a resposta é bem simples, é o excesso de estímulos que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, celular, falta de silêncio, a pressa. Como eu já disse para vocês, muitas vezes a gente tem a percepção de que tudo é urgente, mas a gente sabe que não é. E isso muitas vezes é causado pela questão do excesso de estímulo que a gente tem no nosso dia a dia. O celular e principalmente as redes sociais mostram que tudo tem que ser rápido, que tudo é conquistado rápido, mas a gente sabe que não é a realidade. O excesso de estímulos, e aí entra aquela questão da falta de silêncio. A gente tem a falsa percepção de que se a gente viver no modo 2x, se a gente viver sempre acelerado, parece que a gente vai conseguir fazer mais coisa, mas infelizmente a gente sabe que não é a realidade. A gente precisa viver no modo 1x, fazer uma coisa de cada vez, fazer com tempo, fazer com calma, como eu já mencionei antes. Talvez realmente algumas coisas do nosso dia a dia a gente precisa fazer com urgência porque é necessário, mas não é todas. Se a gente for fazer um filtro, eu tenho certeza que menos de 20% das nossas ações do nosso dia a dia são urgentes, são prioridades. Mas hoje parece que 100% é prioridade. Todo mundo está com pressa. E uma coisa que eu vejo muito nítida, principalmente no meu WhatsApp, é uma questão de familiares ficar pegando no pé, às vezes por tu demorar 10, 20 minutos para responder ou até 1 hora. Porque assim, eu não sei vocês, né? Mas eu, dia após dia, tô evitando ficar a quantidade menor possível no celular, interagindo com o celular, tá? Eu utilizo ele para fazer a gravação de conteúdo para vocês, mas todos os aplicativos que eu uso para poder postar conteúdo estão todos no computador instalado. Por quê? Para eu poder ficar a quantidade menor possível de tempo no celular e passar mais tempo criando, tendo ideias, focando na criação de conteúdo, né? Se eu começar a ter aquela questão daquela pressa de eu querer que seja tudo imediato, o canal não vai sair do lugar. E isso vale muito também a questão de criação de conteúdo, de que os resultados que eu vou ter com o YouTube não vai ser algo imediato, não vai ser para agora. E talvez é nesse ponto que muitas pessoas acabam desistindo, porque acham que o resultado tem que vir rápido, e vir na hora, e tem que vir em grande quantidade. E infelizmente isso é cada vez mais pregado nas redes sociais. Se você for dar uma olhada, aí você vai encontrar pessoas que dizem que conseguem fazer não sei quantos mil em tantos dias. Entra aquela questão também do excesso de estímulos, de que a gente precisa estar recebendo estímulos a todo momento. E isso acaba deixando a gente cada vez mais acelerado. Eu realmente acho a gente não tem a necessidade de ter esse excesso de estímulos a todo momento.
adianta. Às vezes a gente só precisa parar, colocar nossas prioridades no papel, friso muito nisso, né? De você ter um caderninho para você poder marcar as suas coisas, marcar as prioridades do seu dia, ou você fazer um checklist das coisas que você precisa fazer no seu dia, para você poder fazer com mais calma, com mais tranquilidade. Não adianta você sair correndo e, como a gente usa aquele ditado popular, né? Você colocar a carroça na frente dos bois, não adianta, você precisa fazer uma coisa de cada vez. E se você dá uma olhada no canal, e já que você tá aqui, passa no canal e assiste os outros vídeos lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu friso muito aquela questão de você fazer uma coisa de cada vez, de você ficar tranquilo, de você cortar o excesso de estímulos, de você ficar em silêncio, porque é isso que vai fazer você desacelerar, que é isso que vai fazer você abaixar o seu ritmo. Só que quanto mais acelerado você tiver, quanto mais estímulos você tiver, mais cansado você vai ficar. E infelizmente é a realidade. Não adianta você querer seguir algum guru de que vai te dar a fórmula mágica da performance ou de que você vai conseguir dominar o mundo em 7 dias. Não é realidade. Você precisa fazer um pouco todos os dias. O segredo do sucesso, o segredo da alta performance, e longe de mim ser um cara que é exemplo, eu só tô aqui dando a minha experiência, mas é você fazer um pouco todo dia. E você se dá o descanso disso também. Não adianta você querer performar 7 dias na semana que você vai esgotar rapidamente. Trabalhar com objetivo, você precisa trabalhar com prazos, com constância e um propósito a longo prazo. Talvez o fato mais perigoso dessa questão da vida acelerada, da vida correndo, é como isso afeta o nosso cérebro. Pessoal, uma coisa que você precisa entender, o nosso cérebro, ele não foi feito para suportar esse excesso de estímulos que a gente tem no dia a dia. Pode ser pelo excesso de celular, pode ser pelo excesso de cafeína, pode ser pelo o excesso de drogas lícitas ou ilícitas. Tudo isso tá bombardeando o nosso cérebro e não foi feito para receber uma carga de dopamina tão grande. E aí o que acontece? A gente fica ansioso, a gente fica depressivo, fica com falta de foco, a gente não consegue parar para assistir um filme, a gente não consegue parar para assistir uma série sem pegar no celular ou sem ficar com a mão ou o pé balançando. Faz um teste com você agora. Depois que você terminar esse vídeo, é claro, né? E já aproveita que você tá aqui, curte, comenta, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas, porque assim realmente a gente vai construir uma comunidade na qual eu consigo te ajudar todos os dias com dicas simples, histórias do meu dia a dia, experiências, para que você possa ganhar e que isso seja uma troca recíproca entre eu e você. O corpo até aguenta o teu peso do cansaço, mas a tua mente, uma hora ela vai espanar. Não adianta você querer estar a todo momento estimulado, todo momento correndo, todo momento eufórico para fazer alguma coisa que não adianta. Não vai adiantar. O teu cérebro ele precisa de descanso. Não excesso de descanso também, porque você precisa se movimentar, fazer alguma coisa. Mas você precisa dar um descanso pro seu cérebro, dar algumas horas de silêncio para ele, alguns minutos de parada, teu cérebro poder processar toda essa quantidade de informação. E é aquela questão que eu falo para vocês e friso, pessoal. Cuidem com o excesso de estímulos, cuidem com o excesso de dopamina. A gente vive numa era da conectividade, a gente vive na era dos estímulos. Cada vez que você abre o seu celular, cara, é estímulos a rodo. Ou cada vez que você consome algum tipo de droga ou faz alguma atividade que eleva o seu nível dopaminérgico, parece que você vai explodir de tanta emoção. Só que depois, a hora que o efeito disso passa, você fica muito mais cansado, você fica irritado, ansioso. E aí eu te pergunto, será que realmente essa vida acelerada que você tá levando todos os dias, será que você vai conseguir manter isso por quantos anos? Será que o seu corpo vai aguentar? Ou será que a sua mente vai aguentar toda essa loucura que você tá vivendo no dia a dia? Será? E agora, assim, ó, novamente, pessoal, eu não vou vir aqui falar para vocês de uma forma como se eu fosse um coach, vendedor de curso. Não. Friso e repito em todos os vídeos. Sou um cara normal de 29 anos, tentando ganhar meu espaço na plataforma e tentando trazer para vocês algumas dicas práticas, alguns relatos de vida, algumas experiências e mostrar para vocês coisas que eu faço no meu dia a dia para tentar melhorar eu mesmo. Também não estou dizendo para vocês que você vai assistir esse vídeo agora e vai sair em alta performance. Pelo contrário, muitas vezes é uma frase que eu utilizei, uma palavra que pode fazer você ter uma visão diferente das coisas, de você ter uma vida sem fugas. A maior doideira que você pode fazer na sua vida é viver ela verdadeiramente, sem excesso de estímulos. Você realmente viver a sua vida, viver o presente. E infelizmente, pessoal, eu luto todo dia com isso, todo dia com excesso de estímulos, principalmente agora que tem a criação de conteúdo, então eu preciso estar interagindo nas redes sociais. Mas como eu falei, eu não tenho rede social no meu celular, todas estão no computador, para eu poder ter maior foco, maior controle de que eu vou utilizar somente quando eu estiver sentado no computador trabalhando. Para quê? Para eu poder
poder ter mais tempo com a minha família, para eu poder ter mais tempo para mim mesmo, para eu poder criar mais, ter mais ideias, para poder ler mais. Quando eu estava trabalhando de CLT, minha rotina não era fácil e talvez seja por isso que eu desisti do primeiro canal, porque eu trabalhava de manhã, então eu saía de casa às 3h40 da manhã, chegava às 3 horas da tarde, ficava em prol do meu filho a tarde inteira, depois a minha esposa chegava, tinha que dar atenção para ela. Talvez esse excesso de rotina fez com que eu parasse com o meu primeiro canal. Esse canal aqui é o segundo, eu tô tendo a questão de postar conteúdo todos os dias, porque agora eu tenho uma janela maior de espaço, mas eu tô gravando esse vídeo no dia 10 de dezembro, então provavelmente na primeira ou segunda semana de janeiro eu já vou voltar pro CLT. Então eu vou ter que me ajustar mais ainda para poder continuar gravando conteúdo para vocês. E se Deus quiser, a gente vai manter o foco. Eu tô aproveitando para gravar o máximo de conteúdo que eu consigo com qualidade para poder dar uma inflada no canal e depois que eu voltar a trabalhar, eu consigo manter uma constância mais tranquila, porque aí eu vou trabalhar, vou ter que me dedicar para minha família. Se você vive uma rotina corrida e você quer criar conteúdo para a internet, comece um pouco, mas comece todos os dias. Você pode postar um vídeo por semana, 2 vídeos por semana, dependendo da sua realidade. Eu tô postando um vídeo a cada 3 dias, ou tô tentando postar todos os dias. Mas é o que é acessível dentro da minha realidade. Eu não colocar os pés pelas mãos. E é isso que você precisa fazer. Crie conteúdo ou faça as mudanças na sua vida que seja de acordo com a sua realidade. De que você não precise passar por cima de nada, de que você não precise fazer na loucura, que você consiga fazer tudo com embasamento, com tranquilidade, de que você esteja fazendo algo que seja útil para você mesmo. Porque se você fizer de qualquer jeito, sair gravando de qualquer jeito, você até pode postar, ter uma visualização ou outra, como o Joba. Se você não conhece, digita lá no YouTube, lá Joba, vai aparecer um cara que ele explica tudo sobre o YouTube, e é você fazer bons conteúdos todos os dias. Então você precisa fazer bons conteúdos dentro da sua realidade. E acho que isso é a grande sacada, pessoal. É você fazer uma coisa de cada vez, é você dar um passo de cada vez, para que você consiga ter uma vida sem estar extremamente acelerado, uma vida mais tranquila, você possa atingir seus objetivos todos os dias com tranquilidade. Vai haver uma anomalia, uma divergência ou outra, mas aí como você está mais tranquilo, você vai saber lidar com isso. Acho que realmente isso é o mais importante. E é aquilo, pessoal. Desacelerar não é você desistir da vida. Pelo contrário, é parar de viver no modo automático. É você realmente viver a sua vida verdadeiramente. Quando você desacelera, quando você dá uma baixada no ritmo, você começa a ter uma percepção diferente do mundo ao seu redor. E muitas vezes você começa a ter uma percepção diferente de você mesmo. Agradeço muito por você ter chegado até o final desse vídeo, cara. Muito obrigado de verdade. Esse canal e esses vídeos só acontecem porque você me dá o seu precioso tempo, um pouquinho, todos os dias. E só uma observação antes de acabar o vídeo, pessoal. Eu recebo muitas perguntas de quais equipamentos que eu uso, mesmo sendo equipamentos simples. As pessoas perguntam: ah, Matheus, o que que você utiliza? Qual microfone? Qual luz? Qual celular? Se você dá uma olhada aqui na descrição, eu vou deixar todos os links dos principais itens que eu utilizo para a gravação de conteúdo. Então, link de afiliado, então você dá uma olhadinha, vê se o produto está de acordo com a sua realidade. Então, se você quiser comprar e ajudar o canal de alguma forma, link está na descrição. Nos demais, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu agradeço verdadeiramente todos os dias por ter a oportunidade de estar aqui mais um dia gravando conteúdo para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Valeu!